Patrício Portela é um amigo nosso, pastor da Igreja Batista Nova Esperança. Já esteve aqui com a sua esposa, pastora Lita Portela, num trabalho que tivemos de casais, trabalho culto de aliançados. Talvez alguns irmãos lembrem dele. A esposa dele também ministra e ele vai estar hoje nos abençoando com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer. Você pode estender suas mãos. Obrigado, Deus querido, por essa oportunidade. Nós queremos, assim como falamos agora, aquietar o nosso coração e permitir que o Teu Espírito fale conosco. Obrigado pela vida do Teu servo, que nessa noite, Senhor, está aqui conosco, com o coração, meu Deus, voltado para trazer aquilo que o Senhor comunicou a ele. Fale-nos nessa hora, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, amém? Primeiro eu quero agradecer ao pastor João pelo convite, a pastora também, a família toda. Nós somos aí amigos e é um privilégio, uma responsabilidade estar pregando fora. Eu não prego muito fora da minha igreja, porque eu acho uma grande responsabilidade, mas foi um convite que não teve como escapar. Mas que Deus nos dê a graça nessa noite para transmitir uma palavra ao seu coração. Eu quero ler com você em Mateus capítulo de número 8, versículo 14 e o versículo 15, e nós vamos ver quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro. É um momento assim muito importante na história, porque quando Jesus chega lá dentro, nós já conhecemos a história, que um milagre acontece, e eu gosto de todos os milagres do Senhor. Espero que Ele também tenha algo para fazer no nosso meio, e eu acredito que tenha. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 14 e o versículo 15. Amém? Deixa eu ler aqui. A palavra do Senhor assim nos diz que, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Pai, muito obrigado. O Senhor nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. A história é uma história muito curta, interessante, que Jesus estava andando com Pedro. Pedro, de repente, o convidou para que entrasse na sua casa. Eu me lembro que, quando eu estava uma vez pregando lá em Assunção, Luque, no Paraguai, eu tive a oportunidade de observar que do lado da igreja existia uma casa de 3 cômodos com banheiro, como aqui um barracão. Mas ali a dificuldade financeira era tão grande que cada quarto morava uma família. E eles cozinhavam na frente da casa com fogareiro, alguns com lenha ali no fogãozinho muito pequeno. Mas o que me chamou mais a atenção era o nível de convivência e como que eles viviam dentro daquela casa. Cada cômodo era separado para uma família. Às vezes só o casal, mas tinha família com 2 filhos e com um filho. Então eram 3 famílias dividindo o mesmo lugar. A situação financeira do Paraguai naquela época que eu estive pregando lá não era muito boa. Então a dificuldade financeira fazia que eles dividiam casas para ficar mais barata no seu aluguel. Eu entendo que no tempo de Jesus também não era muito diferente. Não era um momento de uma boa questão financeira. E parece-me que sogra de Pedro morava com ele, e Jesus estava fazendo milagres, andando na sua obra missionária, e de repente eu imagino Pedro dizendo: Senhor, vamos lá em casa, vamos tomar um café, vamos lá para casa. E Jesus então vai à casa de Pedro. É interessante a gente perceber que Jesus só entra em uma casa através de um convite. É interessante você perceber que eu e você encontramos com Jesus algum dia na nossa vida, na nossa história, mas ele foi apresentado por alguém. Alguém pregou para mim, alguém anunciou o Evangelho, alguém falou do amor de Deus, e logo quando Jesus entrou na nossa vida, que nós também somos casa, somos templo do Espírito Santo, ele veio e fez morada. Mas ele não chegou de qualquer forma, não chegou como intruso, não chegou derrubando a porta, não chegou de qualquer maneira sendo mal educado, mas alguém o apresentou para mim e para você. Eu posso ouvir um amém?
Isso nos traz uma responsabilidade que também eu e você devemos ser canal de Deus para apresentá-lo a qualquer pessoa que está no nosso convívio. Quando ele manda que ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele está dizendo: me apresente ao próximo, me permita entrar na casa de alguém, seja na casa física, seja na casa espiritual, seja na casa carnal, mas me permita fazer parte de uma história. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado. Jesus nunca entrou numa casa simplesmente porque queria, mas ele foi apresentado por Pedro. Pedro com certeza o convidou e Jesus entrou naquela casa. É interessante também dizer que Jesus, quando entra naquela casa, havia uma mulher enferma, a sogra de Pedro estava enferma. Provavelmente ela morava, por causa da situação financeira, ela morava com Pedro, e ali aquela mulher estava enferma. Jesus entra naquela casa, e dentro da casa um milagre acontece. Olha, nós temos que perceber que quando Jesus está dentro da nossa casa, é só milagre. Eu posso ouvir um amém? Ele estando em nós, ou dentro da nossa casa, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, porque a enfermidade ela não vai deixar de entrar. As dificuldades elas não deixarão de existir na nossa vida. Os problemas vão surgir, os desertos estão aí. Todos nós passaremos por dificuldades, problemas, desafios na nossa vida. Mas é interessante notar que quando Jesus está dentro de uma casa, tudo está resolvido. Tudo está resolvido, basta a gente crer e permitir que Ele faça um milagre na nossa vida. E Jesus então está dentro da casa, havia uma mulher enferma, Ele então cura aquela mulher, Ele abençoa aquela mulher e ela levanta curada daquela enfermidade. Vamos aplaudir o Senhor, porque é lindo o que o Senhor faz na nossa vida. Quando Ele está em nós, meus irmãos, nós temos algo poderoso que transforma toda a nossa realidade. Quando Jesus está dentro de nós, e Ele tem liberdade, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele move os céus, move a terra, Ele move o que é necessário para nos abençoar, para estar conosco, para ministrar vitória sobre a nossa vida. Eu acho interessante que Jesus, Ele curou aquela mulher e ela levantou e passou a servi-lo. Olha que interessante, nós todos podemos algum tipo de enfermidade, Jesus nunca nos rejeitou por causa disso. Todos nós temos desafios na nossa vida que parecem ser invencíveis, enfermidades que às vezes traz aquela dor, traz às vezes aquela sensação de cama. A enfermidade que aquela mulher tinha, nós não sabemos, mas era algo que gerava uma febre. E aquela febre deixava aquela mulher indisposta, deixava ela em cima da cama, aquela mulher não tinha vigor, aquela mulher não tinha força, porque ela estava enferma, ela estava com febre. E todos nós sabemos que quando nós estamos com febre, o nosso corpo começa a ficar dolorido, nós sentimos um certo calor, um certo frio, nós sentimos uma certa indisposição, e aquela mulher estava vivendo esse momento, é um momento que eu e você vivemos, às vezes, febre espiritual, em que nós estamos bem dispostos de ir na igreja, de fazer as coisas vão acontecendo e nós vamos ficando deitados, indiferente, mas quando Jesus chega na nossa vida, na nossa casa, Ele traz cura, e hoje Ele está aqui para te curar, hoje Ele está aqui para ministrar vitória na sua vida, para trazer na sua vida uma libertação dessa enfermidade. E quando ela levanta daquela cama, oh glória, ela levanta e passa a servi-lo, porque para servir Jesus tem que estar curado, para servir Jesus tem que ter uma experiência com Ele, para servir Jesus tem que ter algo poderoso dele em nós, tem que ter algo poderoso dele na minha vida e na sua vida. Para servir Jesus, nós temos que ter experiências de cura, de libertação, de transformação, porque quem não tem esse tipo de experiência, não consegue servir o Senhor com integridade, não consegue viver uma vida cristã com integridade, porque a cura gera gratidão no nosso coração,
A cura gera gratidão e nós levantamos. Jesus, eu imagino aquela mulher levantando da cama, assim, o que eu posso fazer, Senhor? Oh, deixa, se fosse mineira, eu vou ali fazer um cafezinho, colocar um pão de queijo para assar. Senhor, deixa eu te servir, porque o Senhor me curou. Meus irmãos, é tão tremendo quando o Senhor nos cura e Ele faz algo poderoso na nossa vida, que nós temos um espírito de gratidão. Nós queremos servir Ele toda hora, porque nós temos o espírito de gratidão por Ele, amém? Nós temos o espírito de gratidão, e gratidão por um milagre. É por isso que quando falta milagre na nossa vida, falta gratidão. Quando falta gratidão, nós não temos ânimos para servir o Senhor, nem para a igreja nós queremos ir, porque está faltando experiência com Deus. É interessante, quando o povo estava atravessando um deserto, Deus mandou maná durante 40 anos. Eu estava numa reunião de líderes e comecei a ler e comecei a rir, e eu falei com eles, imagina você, qual comida que você mais gosta? Aí eu pensei, já pensou maná? Era maná assado, maná com caldo, maná sem caldo, 40 anos comendo a mesma comida. O poder de Deus é tão revelador, que ainda que Ele traga a mesma comida todo dia, Ele traz a satisfação de nós alimentarmos. Olha que interessante, eles já sabiam que todo dia tinha um maná, mas é a disposição de como você come o maná é que faz a diferença. Eu fiquei 3 anos orando, em crise, como você, e eu entrei em crise espiritual também. Eu ia para a igreja e eu ficava me perguntando, meu Deus, o que eu tenho que fazer para a igreja reavivar? E eu ia na igreja, eu observava, olhava a pintura, eu olhava o pastor pregando, eu olhava o louvor, eu falava, será que eu tenho que fazer isso? E 3 anos orando. E um dia Deus me chamou e falou assim, Patrício, olha, você não precisa de buscar algo novo, basta você fazer o mesmo que você fazia no início, com o mesmo vigor. Não tem nada diferente, o que está faltando é o mesmo vigor de quando você me encontrou. E aí, meus irmãos, eu disse assim, Deus, então me renova. E eu comecei a renovar-me em Deus. Meus irmãos, e Deus tem feito milagres na minha vida. Olha, tem uma entrada da igreja lá, que o pastor João conhece, eu estava lá assim triste, eu olhava para aquela entrada, assim, o que eu vou fazer nessa entrada da igreja? O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Eu tenho vontade de fazer um jardim de inverno. A minha esposa, eu tenho vontade de colocar aquele negócio, tipo uma cachoeira, uma cascata. E eu assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro? Mas quando eu ouvi Deus, e Deus se reanima em mim, meus irmãos, nós começamos agora em dezembro, e agora, em janeiro, com menos de 2 meses, já está lá o peixinho nadando na porta da igreja, todo mundo achando a igreja bonita, está virando até ponto turístico lá agora. O pessoal passa, quer tirar foto lá com peixinhos, os meninos, na hora do culto ontem, eu assim, quem está conversando lá fora? Não, pastor, 2 rapazes estão passando aqui, de vez em quando passa um menino lá, vai lá dentro, assim, quem é esse menino? A mãe está do lado de fora, porque quer ver peixe. Eu assim, tem que colocar mais peixe na igreja. Sabe por quê? Porque o ânimo, Deus manda o recurso. Quando você tem ânimo de fazer as coisas, Deus manda o recurso. Quando você vive o casamento animado, quando você vai para o trabalho animado, quando você faz as coisas animadas, quando você vem para a igreja animado, meus irmãos, tudo é poderoso da parte de Deus na sua vida. Amém? De vez em quando eu vou para a igreja, eu vou assim, tem que se tornar uma rotina, né? Mas eu tenho orado para se tornar uma rotina, mas muitas vezes eu vou para a igreja, como você talvez, eu tenho que ir para a igreja. Aí eu me lembro da história de um pastor americano, que falou assim, a mãe bateu na porta do quarto, e ele falou assim, filho, está na hora de ir para o culto. E ele falou assim, dá 3 motivos. Eu assim, olha, hoje é domingo, está na hora do culto, e você é o pastor da igreja. Tem dias, não sei você, mas tem dia que eu estou que nem esse pastor, me dá motivo, aí eu tenho que falar, eu sou o pastor da igreja, eu tenho que ir para a igreja. Mas tem dia, e Deus tem me dado a graça de ser a grande maioria, e falar assim, Deus, eu estou indo para o culto, eu estou assim, doidinho para saber o que o Senhor vai fazer hoje, porque o meu coração está pulando. Eu amo o Senhor. Esses dias eu estava orando no monte, de vez em quando eu falo com o meu escritório no monte, eu estava lá e falando, Deus, eu estou precisando de ter uma experiência mais profunda com o Senhor.
Quando eu era novo convertido, eu orava e falava assim: Deus, me usa nos dons espirituais. Eu jejuava. Teve uma vez que eu jejuei 40 dias, um dia até meio-dia, um dia até 6 horas da tarde, pedindo ao Senhor que me usasse nos dons espirituais. Mas hoje eu falo: Deus, eu não quero ser usado em dom nenhum. Eu quero algo interno entre eu e o Senhor. Eu não preciso de provar nada que eu sou homem de Deus, orando pelas pessoas, não que eu seja contra, mas eu estou vivendo esse momento de querer mais de Deus na minha vida, porque sei que se Ele estiver dentro de mim, todos os meus problemas serão resolvidos. Eu posso ouvir um amém? Amém. É isso que Ele fez na casa de Pedro. Ele curou porque ele estava lá. Mas eu acho interessante outra passagem, Lucas capítulo 10. Aqui o relógio está funcionando, pastor? Nossa, eu não consegui pregar muito não. Então vou ler o texto aqui todo, que é só citá-lo. Vamos lá, Lucas 10. Vamos ler e deixar para a gente meditar um pouquinho em Lucas 10. Foi a missão dos 70, e o Senhor, então, traz algumas coisas interessantes aqui dentro da casa onde os discípulos entravam. E eu quero dividir isso com você nessa noite. Lucas capítulo 10, versículo 1, diz assim: depois disto, o Senhor escolheu outros 70, e 2 homens e os mandou ir, 2 em 2 à sua frente, para todas as cidades e lugares onde mesmo ele pretendia ir. E disse a eles: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem ao Senhor da colheita para que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. Vão e lembre-se, estou mandando vocês como cordeiro no meio de lobos. Aqui, dá uma paradinha aqui, porque a vida cristã, meus irmãos, é interessante que não é um mar de rosa, como muitos têm pregado por aí, e têm vivido talvez, mas eu tenho entendido o poder da tribulação na nossa vida, o poder da dificuldade na nossa vida, o poder que o deserto tem na nossa vida. Nós devemos entender e agradecer ao Senhor por cada tribulação, porque a tribulação é uma oportunidade de gerar milagres em nós, de gerar fé em nós. E você já parou para perceber que quando você está na tribulação, acontece 2 fatos interessantes. O primeiro é que você se isola naturalmente. Quando nós estamos mal, quando você tem um carrão e você compra um carrinho, quando você tem um casão, ou quando você perde alguma coisa interessante na sua vida, eu não sei com você, mas estudando a minha própria vida, aí, o que existe na nossa vida, é uma vergonha. Eu não sei você, mas quando nós estamos enfermos, nós queremos primeiro guardar segredo para nós. Nós não queremos, não conta para ciclano, não conta, porque nós não queremos dividir fracasso com ninguém. Então é necessário, não sei você, mas eu percebo que quando uma pessoa entra no deserto, a primeira coisa que ele busca é isolamento, porque ele não quer passar pela vergonha, ele não quer contar um fracasso, mesmo que ele esteja enfermo. Ele pode dizer assim: não, você está enfermo porque você fez isso. Se for um crente pentecostal, daquele assim, que acha que tudo é pecado, não, você está enfermo porque você pecou, né? Você tem alguma coisa aí escondida na sua vida, e por isso que você trouxe essa enfermidade na sua vida. Você não quer ouvir esse tipo de profecia, você se isola. Ou talvez algum parente: o que ele fez? Por que ele perdeu o emprego? Eu sabia. Então às vezes nós queremos, por causa da vergonha, buscar isolamento. A segunda coisa é que nós pensamos que as pessoas nos abandonam, e nós então ficamos quietinhos, porque nós pensamos que cada pessoa tem uma bola de cristal para saber que nós queremos uma visita, que nós queremos uma ajuda. Se nós não falarmos, não expressarmos, ninguém vai saber. Hoje eu estava vendo uma pastora dizendo que estava numa igreja e ela estava passando por uma dificuldade muito grande, e ela precisava de R$6.200, e é uma igreja grande, e o pastor da igreja falou assim: olha, vamos tirar uma oferta para a igreja do Rio, e tirou a oferta. Na outra semana ela foi no culto, o pastor deu um relatório: nós tiramos R$6.200. Eu falei assim: Senhor, por que não tirou para mim? Será que o pastor não me viu? E a minha esposa me contando, eu falei assim: será que ela falou com o pastor que precisava de R$6.200? Olha, esperou o pastor ter uma revelação, porque geralmente nós esperamos que Deus revela. Nós vamos para o culto: não, se for Deus tem que falar comigo, se for Deus o pastor vai falar comigo. Mas por que você não facilita para Deus e chega: pastor, olha, eu estou precisando de uma oração, de uma visita, de um milagre. Mas nós gostamos do deserto, de buscar o isolamento e de nos sentirmos pequenos, cheios de mimimi, para que nós possamos talvez dizer que alguém não se importa com a gente.
Então o Senhor falou, vou te mandar no meio de lobos. Olha, no meio de dificuldades, vocês vão chegar lá. Meus irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum sem esforço, sem suor, sem muita oração, sem dobrar o joelho, sem fazer jejum, sem ler a Bíblia. As coisas de Deus tem que ter uma entrega e uma busca. E o Senhor então mandou que eles fossem na direção, e olha, não leve bolsa, não leve sacola, nem sandália extra, e nem pare no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa que vocês entrarem, a primeira coisa que devem dizer é que a paz esteja nesta casa. Olha que tremendo. Chegou numa casa, a primeira coisa é a paz esteja nessa casa. Seria bom se nós tivéssemos esse costume. Tem um pastor do Rio que vem pregar aqui de vez em quando na igreja, é um baita de um negão desse tamanho, que eu amo ele, não sei se pode falar assim, né, que hoje tudo é preconceito, mas ele é assim, grandão, ele é grande para cima e grande para os lados. E ele, pastor Décio, ele chega em pentecostal, com a camisa vermelha, né, que eles gostam de usar, e chega e fala, a paz esteja nesta casa. A gente até treme, a paz esteja nesta casa, porque é bíblico. Olha, imagina o que é a paz. Jesus falou assim, a casa que abrir a porta para vocês, vocês vão dizer assim, a paz esteja nesta casa. Você sabe o que é paz? É quando você não consegue dormir, porque você não tem dinheiro para pagar o carnê que está lá debaixo do travesseiro. E o Senhor fala, a paz esteja, ó, fica tranquilo, que amanhã você vai pagar. Vai chegar alguém na porta da sua casa e vai te dar um dinheiro para você pagar. Opa, que glória! Olha, tem alguém enfermo, olha, vai vir um médico, eu vou mandar o anjo da cura. Olha, fica tranquilo, confia em mim. O Senhor então estava falando assim, ó, a paz estará sobre a casa que vocês entrarem. Quando Jesus entrou na nossa vida, a primeira coisa que ele fez foi acalmar a tempestade e trazer a paz. Eu posso ouvir um amém? Quem teve essa experiência? Você chega na igreja tribulado, olha, levantou uma mão para o Senhor, de repente, olha, como é que você está? Não sei, estou ficando doido. Por quê? Porque eu estou numa paz que excede todo entendimento. Jesus, quando chega na nossa vida, ele chega trazendo a paz. Aquelas pessoas ali, era a presença de Jesus sendo representada. Então ele falou assim, primeira coisa, numa casa, traga a paz, tranquilidade. Porque sem paz a gente não consegue resolver nada. Sem paz você é como uma barata tonta. Sem paz você não tem visão do reino. Sem paz você não tem visão do que Deus tem para você. Sem paz você não enxerga portas que Deus está abrindo. Sem paz você não consegue perceber o anjo do Senhor na tua casa, na tua vida. Sem paz você não consegue perceber que Deus está trazendo a mão dele sobre a tua vida e você está paz para receber, paz para entender, paz para gerar milagres, paz para gerar superação, paz para encontrar o que Deus tem para a nossa vida. É isso que ele faz, paz, paz. Hoje, enquanto as pessoas estão vivendo por aí debaixo de depressão, por causa do Covid, às vezes depressão profunda, mas nós temos a paz, seja dentro de casa trancadinho, ou seja saindo por necessidade, nós temos a paz de Deus na nossa vida. E aí vamos continuar o texto. Olha que maravilha. A primeira coisa que vocês devem dizer é que a paz esteja nessa casa. Se ali morar um homem de paz, a paz de vocês ficará com ele. Mas se aquele que morar ali não for um homem de paz, ela voltará para você. Porque o que Deus tem não é para todo mundo. Um dia eu cheguei na casa do meu pai estava nervoso porque tem um irmão que bebe muito, e naquele tempo ele estava tomando todas. E eu estava meio nervoso também, encontro de dois nervosos, o pai e o filho nervoso. E eu cheguei, e ele falou assim, e o seu irmão, você não vai dar lá, fazer uma oração por ele? Você não vai cuidar dele? E eu falei assim, pai, você sabe de uma coisa? Eu não vou não, porque ele não quer. Aí eu falei, não, mas Jesus não vem para todo mundo, o seu Jesus, que ele não é crente, não vem para... Aí eu falei assim, quem é que disse que Jesus veio para todo mundo?
Ele veio para os enfermos, para os doentes, para os fracos, Ele veio para aqueles que precisam dEle. Tem gente que está no buraco, que não precisa de Jesus, que é o caso do meu irmão. E aí eu comecei a perceber, a entender, que Jesus vem para aquele que o aceita, para aquele que o quer, para aquele que acredita nele, para aquele que quer ter uma experiência diferente. Sofrimento, existe dois tipos de sofrimento na vida: aquele que te mata e aquele que faz mudança na sua vida. Você sai aí evangelizando, você vê a pessoa drogada morrendo, a míngua, e você fala: você quer Jesus no coração? Não, eu já tenho Jesus desde que eu nasci, eu estou com Jesus aqui no meu peito, ele está aqui, ó, morrendo as mínguas, porque o sofrimento dele não foi capaz de gerar uma mudança. Ele vai morrer lá, sem Jesus. Mas às vezes se encontra com: não, eu quero, não aguento mais essa vida, e ele vem, vai para a casa de recuperação, se torna um homem de Deus, se torna um pastor, uma pastora, porque ele entendeu que o sofrimento dele tinha que acabar. Muitas vezes o nosso sofrimento não gera mudança na nossa vida, por isso que ele falou: se tiver alguém da paz, a paz vai repousar, mas se não, volta para você, se não vai voltar. Eu quero perguntar para você se você é digno de receber a paz de Deus nesta noite. Se o Senhor pode confiar na sua vida e você tem a necessidade de dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero andar com Ele, eu quero viver com Ele. Mas aí eu acho muito interessante que a paz. 7, permaneçam naquela casa, come e beba o que derem vocês, pois todo trabalhador merece o seu salário. Eu gosto dessa parte aqui, porque um dia eu falei: vou pregar sobre a despesa que Jesus dá na nossa vida. Era aqui os discípulos, de 2 em 2, e eu comecei a lembrar quando eu e você recebemos visita na nossa casa. Visita gera despesa, não gera, sim ou não? Outro dia eu recebi um pastor lá em casa, eu falei assim: vou fazer um churrasquinho para ele, lá foi R$100 e tantos, com o preço da carne. Eu disse: opa. Quando você recebe uma visita na sua casa, e ela vem, e às vezes você coloca um profeta, um homem de Deus, e fica lá 15 dias na sua casa, a sua conta de luz vai vir mais alta, porque tem um banho a mais, 2 banhos a mais. O seu arroz vai durar menos, a sua carne vai ser dobrada. Então qualquer pessoa que chega na sua casa, ela gera uma despesa. Ela não vem ali e fica ali sem gerar despesa. Qualquer pessoa que você recebe na sua vida, na sua casa, gera uma despesa. Não é verdade? Sim ou não? Pode ser qualquer pessoa. Você quer dar o melhor. Minha sogra, eu brincava com ela: hoje tem comida boa nessa casa. E ela perguntava por quê? Porque tem visita. Porque quando tem visita, tem comida boa, tem prato novo, não é verdade? Tem talher novo, tem copo limpinho, até transparente, porque depois que a visita vai embora, é copo de plástico, não é verdade? É prato trincado, é tudo que nós guardamos ali, é toalha rasgada, porque a melhor toalha é para visita. Eu não sei se na sua casa é assim, mas lá em casa é desse jeito. E aí Jesus chega, e eu disse: vocês vão para essa casa, e lembre-se que era representando Jesus. Chega 2 homens, come que é uma beleza, dorme que é uma beleza, e eles estão ali dentro daquela casa, porque eles entraram naquela casa, porque o obreiro é digno do seu salário, comer e beber. Eu fico pensando Jesus dentro da nossa casa, a despesa. Já pensou na despesa que Jesus gera na sua vida? Você chegou em casa, está lá o pezão em cima do sofá, televisão, controle na mão de Jesus, e aí você fala: ô Jesus, dá um tempo aí, deixa eu ver um filme pornográfico. Aí não vai dar, meu filho, não vai dar não, porque ele mora na sua casa, ele não vê esse tipo de coisa. Ô Jesus, deixa eu, não vai dar, filho, deixa eu usar, Jesus está no computador, não vai dar para entrar naquele site. Aí você começa: meu Deus, esse Jesus dá uma despesa, trata bem a sua esposa, seu filho, aí ele tem que ir lá e comprar o do melhor, dá uma despesa. Quando Jesus chega na nossa casa, ele gera uma despesa na nossa vida, meu irmão. Ter Jesus aqui dentro, morando no nosso peito, gera uma despesa muito grande, gera uma rejeição a muitas coisas na nossa vida. E aí eu fico pensando, como eu disse lá na minha igreja,
é minha não, né, do Senhor, é minha, jeito de falar, né? E falou, eu perguntei, será que Jesus está morando na sua casa ou já foi embora há muito tempo? Imagina alguém chegando e batendo na porta, desesperado, eu estou precisando de ajuda. E você quer falar com quem? Eu quero falar com o morador que se chama Jesus, que mora aí dentro. E talvez você diga, ele não está aqui, ele já foi embora. Mas você não é crente? Você não entregou para mim? Pois é, mas Jesus já não mora aqui. Quando é que ele foi embora? Por que ele foi embora? É porque ele estava dando uma despesa que você nem imagina. Eu chegava em casa cansado, estava ele lá com o pezão em cima do sofá, controle na televisão, eu ia fazer alguma coisa no computador, ele estava lá. Eu ia discutir com a minha esposa, não é assim quando tem visita, você discute com a esposa, não, você vai baixinho, conversa baixinho, educadamente, não faz isso, que eu não gosto, porque você não quer visita, como é que tá? Tá tudo bem. Então, até as brigas cessaram dentro de casa porque ele estava lá. Eu não estava mais aguentando Jesus. Ele foi embora. Mas olha só que interessante. Vamos continuar lendo a história para a gente terminar. E diz então que em qualquer cidade chegar, olha, não fique andando permaneçam naquela casa e come e beba que derem a vocês, pois todo trabalhador merece o seu salário. Não fique andando de casa em casa. Em qualquer cidade que vocês chegarem, forem bem recebidos, comam e bebam o que derem a vocês. Cure os enfermos daquela cidade e diga-lhe, o reino de Deus está perto de vocês. Duas coisas importantes. Primeiro, chega e dá a paz. Tem aquela tranquilidade, aquela calmaria. Aí ele entra e dá despesa na nossa vida. Ele nos impede de fazer algumas coisas que a carne pede. E depois, se a gente fazer um investimento nele, pagar a conta de luz mais alta, comprar carne melhor para o churrasco, se nós oferecermos o melhor tropeiro, o melhor café, na hora de manhã não vai ser só o pãozinho com manteiga, mas você vai ter outras coisas. Então, se você tratar bem essas pessoas, diz a palavra então, que depois eles vão curar os enfermos. Sabe o que é interessante? Tem gente que só fica na paz. Tem gente que não mergulha na cura, porque não quer fazer investimento na sua vida espiritual. Porque o investimento é proporcional ao que você recebe. Você está precisando de mais presença de Deus? Invista mais. Gaste mais tempo com Ele. Tenha um tempo maior para Ele. Pastor, mas como? Então, olha, diminui as suas atividades, aumenta a atividade em Deus. Tenha um momento com Ele, trabalhe nele, permita Ele trabalhar na sua vida. Ore, busque Ele. Quanto tempo você gasta de oração, de jejum? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta diante dEle? Aí você vem para a igreja e fala, eu quero receber o milagre não vem, porque na hora que o Senhor pega lá e começa a folhear, deixa eu ver aqui o seu saldo financeiro aqui, espiritual, mas você está negativo aqui, você quer receber? Sabe o que eu aprendi? Que a salvação é de graça, mas para manter ela é muito cara. Você tem que bancar a salvação. E aí o Senhor, Ele fala, quando você investe, vocês vão agora na cidade, na casa onde vocês estiverem, gerar cura. Tem gente que fica na paz, faz pouco investimento, mas quer receber a cura. E depois da cura, fala que o reino do Senhor é chegado. Um reino de Deus. Sabe, meus irmãos, eu tenho entendido da parte de Deus que nós precisamos de fazer um pacto de morte ou de vida com Ele. Infelizmente ou felizmente, aconteceu, virei diabético,
E eu estava vivendo uma vida assim, completamente desregrada, comendo de tudo, bebendo de tudo, não tomando remédio. Um certo dia eu estava dormindo e de repente eu dei um pulo da cama que eu senti os meus 2 pés congelar. Eu falei assim, meu Deus, perdi o pé, misericórdia. E eu lembrei do pai de uma irmã da igreja que tinha perdido o pé, os 2. Eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí eu fui em 3 médicos, tão desesperado que eu estava. Não, isso é nervo, não tem nada a ver com circulação, seu pé está bem, mas isso é a sequela da diabetes, você tem que cuidar, tomar seu remédio. E aí eu inspirei no meu filho, e eu assim, eu vou começar a fazer caminhada, e comecei a fazer caminhada, e eu assim, eu tenho que ir lá no monte, eu tenho que fazer uma campanha de 7 dias no monte. E eu fui para o monte, falei assim, Deus, eu estou aqui, Senhor, para fazer um pacto de morte com o Senhor. Eu falei, Deus, olha, eu não sou nada bom, eu sou casado, sou pai, sou pastor. Eu falei, Senhor, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai, não sou um bom pastor, mas eu já fiz de tudo, se eu quiser me levar, pode levar, Deus, porque não tem muita coisa para melhorar aqui não. Mas eu falei com Deus, olha, se for para abrir ferida em mim, para perder um dedinho, Senhor, me leva, eu quero fazer um pacto de morte aqui com o Senhor. E eu orei 7 dias e fiz um pacto de morte com o Senhor. Quando eu acabei de fazer aquela oração, aquela campanha, Deus começou a me incomodar. E eu falei assim, eu tenho que fazer um outro pacto de morte, né, Deus? Qual que seria o pacto de morte? Imagina que você morreu, Patrício, e o Senhor chegou e falou assim, vou te ressuscitar para você viver para mim. E então eu comecei a pensar, eu preciso de fazer um pacto de morte comigo mesmo para viver para Deus. De falar, agora, Senhor, eu vou viver para o Senhor de uma forma que eu nunca vivi. E é a minha oração nesses dias, de falar com Deus, me perdoe de todos os pecados que eu tenho cometido. Eu não quero provar nada para ninguém, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida, de forma que o Senhor nunca entrou. Eu quero viver uma vida com o Senhor, é entre eu e o Senhor. Eu não preciso de pregar e as pessoas dizer que eu tenho unção, ou não é que eu não queira isso, Deus, mas para mim o mais importante é eu e o Senhor. Eu quero algo interno, que não venha para fora, mas algo que seja aprisionado dentro de mim, que é a tua presença. Que eu morra para mim mesmo todos os dias e viva para o Senhor. Sabe, o dia que eu aceitei Jesus há mais de 30 anos, foi uma experiência tão maravilhosa. Eu já estava frequentando a igreja, e eu fui numa igreja, e nesta igreja eu estava frequentando, batizei naquela igreja, e eu posso falar que por falta de batismo eu não vou deixar de entrar no céu, porque eu batizei no espiritismo, porque minha avó tinha um centro espírita, fui para uma igreja tradicional, batizei com água na cabeça, e aí eu fui para uma outra igreja depois, que eu vi lá umas pessoas, meu pai mexe com quarto de aluguel, e aí foi morar lá um crente pentecostal falando língua estranha, e chegava o pessoal de terno da Assembleia de Deus, eu falei assim, que povo bonito é esse? Eu também quero andar de terno, eu quero andar assim também. E eu comecei a observar, muitas vezes eu chegava assim perto do quarto, e eles estavam orando, falando língua estranha, eu falei assim, que negócio é esse, Deus? E aí, meus irmãos, eu acabei indo para a Assembleia, e um dia o pastor pregando, falou assim, olha, quem quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Aí eu falei assim, eu quero. O seu Espírito Santo falou, é com você que está falando. Eu falei assim, mas Senhor, já estou cantando aqui no conjunto dos jovens, eu não vou a lugar nenhum, eu vou aqui, como é que eu vou lá? O pessoal pensa que eu sou doido, eu sou conhecido dentro da igreja. E eu fiquei quietinho ali, fui embora, cheguei em casa, eu chorava que nem uma criança. E no outro dia eu ficava chorando, fui trabalhar, no outro dia eu cheguei e entrei para o quarto e orava, falei, Senhor, me perdoe, eu devia ter ido lá, Senhor. E eu fiquei chorando, e minha mãe, não, se já é crente, já é salvo, meu pai, o que é isso, está acontecendo, que esse menino está chorando? E eu ali, chorando, com 18 anos de idade, aí eu disse, meu Deus, e agora? Por que eu não fui lá na frente? E de um quarto eu pulei para o outro, chorando, eu falei, deixa eu ficar aqui sozinho chorando, e eu orava, e dizia assim, Senhor, eu quero ser salvo, porque eu não tenho certeza de salvação, e se eu morrer agora, eu não tenho certeza se eu vou para o céu. E eu orava, Jesus, me salva, e chorava, e de repente veio uma voz e falou comigo, filho, a tua fé te salvou.
Meus irmãos, veio uma paz, essa paz aqui entrou no meu coração, que eu dei um pulo. Eu entrei para o chuveiro, tomei um banho rápido, joguei a mochila nas costas e fui para a aula, com uma certeza que nunca mais saiu do meu coração, que Ele mora aqui, e que eu sou salvo nele, e ainda que a corda balança de vez em quando, ainda que eu fico lá, mas eu tenho a certeza que existe um Deus que vela pela minha vida, e Ele me guarda em todas as tribulações, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, como está com você. É essa esperança, essa certeza que eu e você devemos carregar no coração, e dizer: Senhor, entra na minha vida, o que eu tenho que fazer, qual é o investimento, porque eu não quero ficar só na paz, eu quero experimentar cura, experiências com o Senhor, e viver uma vida transformada diante da tua presença. Deus, nessa noite, tem esse desejo para a sua vida, para a minha vida. Deus te chama, te convoca, para que você seja uma pessoa que leve Jesus a outras pessoas, de forma natural. Qual a última pessoa que você pregou? Nem digo ganhar para Jesus. Qual foi a última pessoa que você levou e disse: Jesus, aqui é esta casa que deseja que o Senhor entre nela? Tem quanto tempo que você não é um porta-voz de Jesus? Tem quanto tempo que você não vive uma paz? Tem quanto tempo que você não vive uma despesa com Jesus na sua vida? E qual foi o último milagre que Ele fez na sua vida? Nesta noite, eu quero orar por você, porque esse Jesus, Ele se encontra aqui, como sempre esteve aqui neste lugar, nessa igreja abençoada. Mas talvez você vacilou em alguma área da sua vida, e talvez o diabo tenha levantado e dito para você: acabou tudo, nunca mais você vai voltar a ser o que era. Mas nesta noite Ele está aqui. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu não vou chamar você à frente, mas é você e Ele. É você e Ele. Quando nós queremos medir a temperatura de uma criança, de um adulto, nós colocamos o termômetro. Ele vai indicar se há febre ou não. Mas existe um termômetro espiritual aqui nesta noite, que mede o seu nível de intensidade de entrega a Ele. E como o Senhor estivesse ou está diante de você nesta noite, e Ele pergunta para você, Ele pega o termômetro, e a pergunta é: como é que está o seu nível? Você está sadio? Ou você está como um cadáver gelado? Ou você está com febre, ardendo em febre? Senhor, nesta noite, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdoe todos os nossos pecados. Que tal você começar a dar um nome para o pecado que te aflige? Diga a Ele: sabe, Jesus, eu quero que o Senhor volte para minha casa. Me perdoe porque de alguma forma eu te expulsei da minha vida. Talvez quando você olha lá para o portão, lá está Ele com a mochila ainda embora, grite por Ele, para Jesus: vem cá, me perdoe, você não pode sair dessa casa não, esse aqui é o seu lugar. Fale com Ele: Jesus, volte. O Senhor não gera despesa, o Senhor gera investimento.
Cada momento que o Senhor passa aqui, cada conta que eu pago, não é um dinheiro jogado fora, é um investimento para o futuro, é um investimento para a vida. Sabe, Jesus, vem aqui, Jesus, me perdoe. É tempo de você o convidá-lo e dizer: venha, venha, Senhor. Me venha, Senhor. Eu estou querendo aquela paz que o Senhor me deu. Eu estou precisando de experimentar milagres. Eu estou precisando meu Pai, de viver um tempo de renovação, de ânimo novo. Eu estou precisando do sopro do Teu Espírito na minha vida, de avivamento, de mudanças. Eu preciso de achar sentido na minha vida espiritual. Eu preciso de ser um porta-voz do Senhor. Eu não sei o que você era e como você está hoje, mas o Senhor, Ele olha para você e diz: filho, filha, deixa eu morar aí, deixa eu te levar, deixa eu te entregar. Eu estou vendo os seus conflitos, deixa eu resolver esses conflitos. É tão fácil. Você está aí andando de um lado para o outro, perdendo noite de sono. Deixa eu resolver, deixa eu resolver, deixa eu tirar você desse deserto, deixa eu te curar nesta noite, deixa eu trabalhar no meio dos seus, sabe, aquela preocupação que você tem, aqueles que moram com você, sua família, seus amigos. Eu sou o Deus, que entre e faça uma revolução dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque eu sou o teu Deus, que tirei você do Egito e te firmei sobre a rocha, tirei você do lodo, eu te salvei, eu te amo. Meu Deus, eu te peço nesta noite, que venha trabalhar em cada vida. Pai eterno, mova agora no sobrenatural na vida de cada irmão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça o poder dele sobrenatural vir sobre a tua vida, que hoje ele possa estar completamente à vontade na tua vida, que hoje você possa entregar o controle da tua vida nas mãos dele, que hoje você faça essa oração, que eu morra, que o velho homem morra e que o novo homem feito da imagem de Cristo venha sobrepor, venha tomar lugar. Deus, eu quero mais de ti, Senhor. Diga a Ele: eu quero mais de ti, meu Deus. Que seja noite, que seja dias de busca, de revelação